Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e estudemos as próximas aulas sobre estrutura e redação das peças práticas. Nessa primeira aula estudaremos as regras do edital do exame da ordem. A segunda fase da OAB também é chamada pelo edital de prova 2 e ela consiste numa prova prático-profissional de caráter eliminatório, ou seja, um candidato não exclui o outro. Aquele candidato que não obtiver uma nota mínima definida, e nós vamos ver isso, para aprovação, esse sim está eliminado. Essa prova prático-profissional é dividida em duas etapas. Uma é a peça profissional e a outra são 4 questões em situações-problema que o candidato terá que responder de acordo com a área em que ele fez a opção lá na inscrição. Essas áreas são direito civil, direito administrativo, direito empresarial, direito constitucional, direito penal, direito tributário e direito do trabalho. Essa prova prático-profissional terá duração de 5 horas. O candidato pode sair da sala de prova e ir embora depois de 2 horas do início da prova, mas nesse caso ele não pode levar o rascunho que ele desenvolveu durante a prova. Ele só poderá levar o rascunho se ele sair pelo menos 1 hora antes do término da prova. Aí sim ele pode levar o rascunho. Lembrando que a data e local que constam da divulgação da FGV devem ser sempre consultados até um dia anterior à prova, porque eles podem alterar tanto o local como a data da prova, dependendo da necessidade. E vocês viram, durante a pandemia nós tivemos várias situações em que isso precisou ser remarcado. Então não deixem de consultar o site da FGV um dia antes da prova para ter certeza se não houve alteração na data e local da prova. Sobre a avaliação da prova, a prova vale de 0 a 10, sendo que a peça prática profissional vale 5 pontos. E as situações problemas, que são as questões discursivas ali, também valem 5 pontos, mas cada questão vale 1,25 e aí a somatória disso dá os 5 pontos. Lembrando que em relação à peça profissional, se ajuizar, se propor, interpor a ação errada ou o nome da ação estiver incorreto, não respeitar o nome in iuris dessa peça, a peça está já eliminada, ou seja, a pontuação dela será zerada. Agora, não precisem se preocupar em relação, por exemplo, a uma petição inicial, colocar lá o nome ação de reparação de danos ou ação indenizatória, ação compensatória. Não é isso que está sendo examinado, não é o nome de uma ação em si, mas o tipo de peça que foi interposta. Então, por exemplo, se era para interpor um agravo de instrumento e foi interposto uma apelação, a nota é 0. E aí não vai se analisar o conteúdo em si. Então, o edital é claro nesse sentido. Se a peça interposta for errada, a peça é zerada. Fiquem atentos que o candidato vai receber 2 cadernos. Um é o caderno de prova rascunho e o outro é o caderno de prova definitivo. E o candidato não pode se confundir, porque se entregar o caderno de prova de rascunho como aquele definitivo, sua peça e suas situações, problemas não serão avaliadas e o aluno, o candidato, receberá nota 0. Então não confundam esses 2 instrumentos. Vamos para o slide para diferenciar. Percebam que a imagem da esquerda e da direita são muito parecidas. A tabulação, a numeração das linhas. A única diferença é que na folha de rascunho há essa menção cruzando toda a folha. Mas ao contrário do que essa imagem aqui, esse rascunho é bem mais tênue, é bem mais apagado. Então não confundam os 2 cadernos, o caderno de rascunho e o definitivo. O rascunho serve para você fazer observações, para fazer um roteiro da peça e depois isso tem que ser passado tudo para a prova definitiva. Lembrando que se sair até 1 hora antes da prova, a partir daí você já pode levar o rascunho para casa. Outra observação importante sobre o rascunho é que você pode ali colocar qualquer marca, qualquer observação,
Mas no caderno definitivo, se for colocado algum item, algum nome ou qualquer forma em que a peça possa ser identificada, ou seja, ligar a uma pessoa, ligar a uma região ou qualquer coisa assim, a prova será anulada, ainda que ela esteja completamente correta, mas se você identificou a peça, a prova é anulada. Então, na peça prática profissional, não pode conter nomes, por exemplo, ao final da peça, colocar nestes termos, pede, espera deferimento e aí coloca o seu nome. Colocou o seu nome, a prova está anulada. Inventou um número de ordem, a peça está anulada. Simulou uma assinatura do advogado, a peça está anulada. Eu já vi, inclusive, a pessoa dobrar a folha no meio para começar os parágrafos sempre no mesmo ponto. E isso foi entendido como identificação da peça, porque ele marcou a peça, ele dobrou. Então, cuidado com o fornecimento de informações nessa peça definitiva. Só podem ser colocadas as informações ligadas ou à peça prática profissional ou a situações problemas. A letra também é importante. O edital fala que a letra deve ser legível. Pode ser tanto uma letra de forma, letra bastão, ou letra discursiva. Mas não esqueçam, se for letra de forma, é importante diferenciar a letra maiúscula da minúscula. E só pode ser utilizada caneta preta ou azul. E essas canetas, inclusive, devem ter o corpo transparente. Não podem ser aquelas canetas que você não consegue ver o interior. Então, um corpo transparente, preta ou azul. Entendi, professor. Não pode colocar lá o meu nome, não posso inventar o número da ordem, colocar minha assinatura lá na peça. Isso só pode constar lá quando você preenche ali o formulário que vai ter os seus dados. Mas por que isso é importante? Porque quando o examinador for corrigir a sua peça, ele não saberá quem fez a peça. Então, por isso que na peça profissional, nas situações problemas, no caderno definitivo, não deve conter essas situações. Então, quando você tiver que colocar lá advogado, é advogado reticências. Ou o que nos últimos editais permitiram, XXX. Mas agora, reticências são 3 pontinhos. Não é para preencher o tamanho conforme o item. Por exemplo, RG número. E aí ficar colocando o pontinho do tamanho de um RG. É reticências, são 3 pontos ou 3x. Então, seja para o nome do advogado, seja para o número de RG, CPF, mesmo endereço, rua, 3 pontinhos, número, 3 pontinhos, bairro, 3 pontinhos, ou XXX. Mas não preencham inventando números ou colocando um número muito grande. A invenção desses números pode anular a peça, tá? Então, fiquem atentos com isso. Vamos para o slide acompanhar aqui situações em que levaram à anulação e outras que estão corretas. Vejam que aqui o primeiro está correto, colocou lá local e data. Não pode colocar lá o nome do seu município ou inventar uma data ali, a não ser, principalmente em relação à data, e aí devem ficar atentos, se a data era um elemento essencial, aí você deve colocar uma data, mas não inventiva. Às vezes na situação problema ou na peça profissional, eles indicam a data em que ocorreu o fato, uma publicação, e a data em que você deve interpor um recurso. Aí você deve colocar essa data. Mas se essas informações não foram dadas, não são relevantes, é só escrever local e data. E no nome do advogado, coloca nome do advogado, número da OAB do advogado. Simples assim. Vejam na segunda opção, isso aqui é a causa de anulação, em que a pessoa lá colocou Planaltina, Distrito Federal, 20 de junho de 2009. Isso é anulação da peça, não pode identificar. A não ser, como eu falei, que eles mostrem. E lembrando, aqui esse endereço, esse município que a pessoa colocou, certamente não tinha nada a ver lá na situação problema que gerava a resposta dela. Porque não importa onde foi feita a peça, isso não tem nada a ver com competência, onde deve ser distribuída a ação. Se a informação consta lá de onde é a competência, isso nada tem a ver com aqui a parte dispositiva final que um advogado fez no seu escritório. E é isso que não pode identificar, tá bom? Outra situação importante, olha o próximo slide. Na primeira aqui, está correto, olha só, ele colocou lá reticências, 3 pontinhos, RG número, 3 pontinhos, CPF número, 3 pontinhos.
Já no segundo ponto aqui do slide, ele colocou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, RG 1, 2, 3, 4. Não pode. Isso pode levar à anulação da sua peça. Mas fiquem atentos, porque o edital, ao mesmo tempo que fala que você não pode inventar dados, isso não significa, e a gente vai estudar depois com mais ênfase quando estudarmos os elementos da peça, não significa que você não deva preencher informações que são essenciais ou que foram fornecidas na peça profissional para você fazer com a situação problema. Por exemplo, o valor da causa. Não lhe foi fornecido o valor da causa, né? Não colocou lá que era o valor da reparação de dano. Mas isso não significa também que você deve colocar só reticências ou XXX. Se esse elemento é essencial a uma peça, e o valor da causa o é na maioria das vezes, a não ser que não tenha valor patrimonial ou que não tenha interesse para esse tipo de ação. Se tiver, tem que colocar a regra entre parênteses. Então, por exemplo, uma ação de alimentos, você coloca, dá-se a causa o valor de, aí abre um parênteses e coloca lá, 2 vezes o valor do alimento, fecha parênteses. O que você está falando para o examinador? Examinador, você não me deu o dado, mas eu sei a regra. Então, toda vez que você tiver como colocar a regra, coloque. A mesma coisa vale lá no endereçamento, na competência, né? Ao douto juízo da vara da comarca. Qual é essa comarca, né? Se é possível saber a regra, coloca entre parênteses a regra. Então, por exemplo, uma ação de reparação de danos decorrente de acidente de veículo. Então lá, ao douto juízo da vara civil da comarca de, aí abre parênteses, local do fato ou domicílio do autor. Fecha parênteses. Aí você está falando, examinador, eu sei onde eu devo propor essa ação, ainda que você não tenha me dado o local onde esse acidente ocorreu ou onde é o domicílio do autor. Outras informações importantes sobre o material e documentos que você deve portar na prova. Eu já falei para vocês que não pode ter outro material além da caneta azul ou preta e de corpo transparente. Então não adianta levar lápis, não adianta levar o branquinho, borracha, que isso não pode usar e não será aceito nem o uso ali, nem no rascunho. No rascunho tem que usar a caneta preta ou azul também. Outra ideia que você também tem que ficar atento é de que, professor, eu não vou levar meu documento de identificação porque no meu celular já tem o documento digital. Não basta. Tem que levar o documento impresso. Isso porque no início da prova o celular vai ser retido, vai ficar em um local específico e você não vai poder ter acesso a ele. E mesmo durante o curso da prova, o examinador poderá ali, o fiscal da prova poderá pedir que você apresente o seu documento. Então você tem que estar com ele físico. Não pode ser cópia autenticada, não pode ser umas cópias simples. Tem que ser um documento de identificação civil, um RG, a carteira de trabalho, uma carteira profissional, e tem que ser a física. Só a digital não basta, tá bom? E não estranhem também, se for exigido, e será, não só a apresentação do documento físico, e como eu falei, não pode ser cópia autenticada, não pode ser um protocolo, mas eu perdi o RG, leva a carteira de trabalho, não, só o protocolo de que solicitou o RG não basta. Mas não só isso, como você terá que assinar 3 vezes um documento de identificação e poderá ser exigido sua identificação, inclusive pegando a digital. Eles vão exigir que você coloque a digital para se identificar também na prova. Durante a realização da prova, o candidato pode levar um lanche rápido e bebida. Especialmente é a recomendação do edital que seja água. E a embalagem tem que ser transparente, não pode uma embalagem que seja obscura, que não possa ver o conteúdo lá dentro. Tem que ser transparente. Lembrando também que o lanche, que deve ser rápido, também deve ter a sua embalagem o mais transparente possível. Pode exigir algum problema se você colocar ali uma embalagem mais escura, aí o examinador o fiscal vai pedir para você abrir a embalagem. Então cuidado. Também não pode ser feitos lanches grandes, né? Levar um almoço lá, pega lá lasanha e começa a comer durante a prova. Não, é que é demais, né? Tá? Então lanches rápidos, né? Snacks e água em embalagem transparente. Professor, o senhor falou que a prova
pode durar até 5 horas. E se eu precisar ir ao banheiro, posso ir? Pode ir ao banheiro. No entanto, vai ser de acordo com a disponibilidade, porque eles podem colocar um outro fiscal para acompanhá-lo até o banheiro. Claro, não dentro ali da cabine do banheiro, mas até o banheiro vai ter fiscalização. E, apesar de ser possível, evitem, porque a fila acaba sendo grande e isso gera muito problema ali para acompanhar todo esse pessoal. E é claro que eles não vão deixar várias pessoas saírem ao mesmo tempo. E outra coisa, quando terminar a prova, aí não pode usar mais o banheiro daquele estabelecimento, daquela escola, daquela faculdade que está celebrando a prova. Então, terminou a prova, tem que sair do ambiente, não pode sequer usar o banheiro. No passado do exame da OAB, já foi até permitida a consulta à doutrina, jurisprudência, legislação. Você podia levar uma infinidade de materiais. O pessoal levava carrinhos para fazer a prova. Hoje isso mudou, né? Dos exames mais recentes, isso já não é mais possível. Só é possível a consulta à legislação como regra. E a gente vai ver em que situações isso é possível. Vamos para o slide. No edital, o item 3.6.14.3 fala que durante a realização da prova prática profissional será permitida exclusivamente a consulta à legislação, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, e percebam, não é jurisprudência, é só orientação jurisprudencial, as OJs, e precedentes normativos, sem qualquer anotação ou comentário, conforme especificações do anexo 2 desse edital. E nós vamos ver esse anexo 2. E ainda, no item 3.6.14.4, fala que a legislação com entrada em vigor após a publicação do edital, bem como alterações de dispositivos legais e normativos a eles posteriores, não serão objeto de avaliação. Então, se tiver alteração na lei depois da publicação do edital, não será cobrado isso do candidato. E ele continua, assim como não serão considerados para fins de correção das mesmas. Em virtude disso, somente será permitida a consulta e publicações produzidas pelas editoras, sendo vedada a atualização de legislação pelos examinados. Então, olha só, não adianta pegar lá o seu Vademecum de 2013 e falar, não, agora eu vou imprimir aqui na internet, entrei no site do Planalto e vou imprimir as atualizações depois de 2013 e querer juntar isso. Só é possível usar aquilo que foi publicado por editora. Então tem que ser lá o Vademecum da editora X ou Y, aí não importa, mas tem que ser de um trabalho editorial, tá bom? Mas vamos para os anexos aqui, vamos olhar o que pode e o que não pode. Vamos lá. Primeiro aqui os materiais permitidos. Ele começa, primeiro, legislação não comentada, não anotada e não comparada. Então, é legislação pura, né? Não pode ter ali comentários de um doutrinador sobre aquele artigo de lei e assim vai. Códigos, inclusive os organizados, que não possuam índice estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativo dos tribunais. Então, pode levar um código, pode levar o Vademecum? Pode, mas não pode ter nesse código estrutura de peças, então modelos de peças, nem mesmo doutrina, nem jurisprudência. Também pode súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais. Novamente, não esqueçam que tem que ser um trabalho de editora, não adianta imprimir lá no site do TST, por exemplo, as orientações jurisprudenciais, que isso não vai ser aceito. Pode levar a lei de introdução dos códigos, instruções normativas, também conforme nós falamos, de acordo com o trabalho editorial, índices remissivos em ordem alfabética ou temático. E aqui fica a nossa dica. Esses índices remissivos são extremamente importantes. Não sei se vocês já, durante o curso, prestaram atenção, porque ao final das leis, algumas editoras colocam lá um índice remissivo. Então, por exemplo, a palavra alimentos. Ele vai falar, está no artigo X, Y.
quais são os artigos daquela lei que tratam sobre aquele tema. E isso facilita muito, porque se tua peça profissional, sua situação, problema, né, indicar algo que você não conheça, que não lembre, você vai no índice remissivo, olha aquela palavra e consegue toda a referência legislativa sobre ela. Fica a nossa dica. Mas vamos voltar para o slide. Exposição de motivos. Também pode a exposição de motivos da criação de uma lei, assim como regimento interno, resoluções dos tribunais. E é possível, inclusive, fazer marca-texto, né? Fazer um traço, simples remissão. Então, olha aqui. É possível você pegar na lei e colocar um outro número de um outro artigo, um número de lei, e isso é aceito. O que não pode escrever ali, você fazer um comentário sobre aquele artigo, né, fazer uma referência a uma jurisprudência, copiar uma jurisprudência, mas colocar o número de artigo, colocar o número de uma outra lei naquele ponto que você estava estudando, isso é aceito, assim como fazer pequenos traços ou marcas, mas desde que isso não estruture uma peça, senão isso pode gerar a nulidade, a anulação da sua peça. Voltamos para o slide. Separação de código por clipes. É possível colocar os clipes lá, aqui, porque às vezes o vademécum é muito grande para você ficar procurando. Então separa lá o Código Civil, a Lei de Alimentos, a Lei de Divórcio e assim vai. Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico. Desde que também não tenha uma questão doutrinária ali. Mas então aqueles marcadores de leis, assim como o clipe, também pode. Agora falemos o contrário. O que não pode ser consultado durante a realização da prova. Vamos para o slide. E isso tem muito a ver com o que nós falamos, que é o contrário do que podia. Então, códigos comentados, anotados, comparados, não pode. Jurisprudência também não pode, mesmo que esteja num trabalho editorial ali, numa publicação, também não pode. Anotações pessoais ou transcrições, lembrando que o número de um artigo, de uma lei, isso pode constar lá no seu vademécum, no seu código, mas não anotações pessoais ou transcrições. Cópias reprográficas, o xerox, né, imprimir lá um texto, mesmo do site do Planalto, tirou cópia de um vademécum, também não pode. Utilização de marca-texto, traços, símbolos, post-its, ou remissões a artigos ou outra lei, de forma a estruturar a peça. Então, não é que não pode usar o post-it ou fazer remissões. Não pode, se isso estruturar uma peça. Também não pode utilização de notas adesivas manuscritas, em branco ou impressas, pelo próprio examinado. Então não pode ter lá, você de forma manuscrita, colocando observações, tá bom? Também não pode utilização de separadores de códigos fabricados por editora ou outras instituições no mercado gráfico em branco. Então tem que ter ali a separação, por exemplo, das leis, não pode estar em branco ali. Impressos da internet, não pode, informativo dos tribunais, livros de doutrina, artigos científicos, revistas. Nem dicionário não pode, tá bom? Então fiquem atentos, dicionário também não pode. Legislação comentada ou anotada e súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, comentados, anotados ou comparados. Então não é que não pode ter súmula ou enunciados. Se eles estiverem anotados, também não pode. Na próxima aula falaremos da apresentação da peça. Até mais!